Olá, aqui é o Carlinhos Senegal e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu compartilhei com uma igreja lá em Goiânia, Igreja Metodista Central de Goiânia, ontem, e foi uma palavra muito abençoadora. O texto está no livro de Atos 3, do 1 ao 10. E gostaríamos de falar hoje a diferença entre uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja religiosa, uma igreja que pratica somente seus ritos, seus dogmas e sua religião. Vamos lá, vou ler o texto para vocês aqui. Atos 3, do 1 ao 10. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estavam ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou pela mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era aquele mendigo que ficava sentado no portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Um texto tão pequeno, mas um texto tão lindo, cheio de riquezas. Vamos lá. A gente está falando aqui de Pedro, né? Que Pedro é a grande, a estrela desse texto. Por quê? Porque Pedro, ok? A Bíblia descreve todo o passo, todas as etapas da vida de Pedro. Seja a conversão, seja o processo de discipulado de Pedro, até o batismo com o Espírito Santo, até que Pedro se torna de fato o grande líder da igreja primitiva. Pedro é aquele homem que negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele homem que puxou a faca e cortou a orelha do soldado. Pedro é aquele homem que disse: "Não, Jesus, você não pode morrer." E Jesus disse: "Aparta de mim, Satanás." Pedro era esse cara extremamente colérico, afobado, que metia os pés pelas mãos. Mas Pedro era um homem temente a Deus, temente ao Senhor. E nesse momento desse texto, um pouco depois do momento de Pentecostes, é o momento em que os apóstolos recebem o Espírito de Deus, e por isso que eu falei sobre a diferença da igreja que não tem o Espírito e da igreja que tem o Espírito. Porque estamos falando aqui de uma cena muito comum da vida judaica. Homens que vão para o templo para a oração. E todos os dias esses homens levavam esse homem coxo de nascença, ou seja, um homem aleijado, deficiente físico, para a porta do templo para pedir esmolas. E eu acredito que esse grupo de pessoas achava que estava fazendo, de fato, uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana, uma coisa muito do bem. Levar um homem para que ele possa finalmente pedir as suas esmolas e sobreviver das esmolas. Enquanto a igreja que levava o homem para frente do portão formoso e deixava lá para que ele pedisse e vivesse das suas esmolas, a igreja que andava, a igreja que tinha condições, entrava no templo e fazia suas orações. Ou seja, a igreja ela não tinha a percepção do que ela estava fazendo. Porque ela servia simplesmente a um Deus que habitava em templos feitos por mãos humanas. E naquele momento, o novo Pedro, a nova igreja de Jesus Cristo, uma igreja que não mais é alimentada pela religião, uma igreja que não é mais simplesmente alimentada pelos dogmas, pela tradição judaica, mas assim, uma igreja agora, pessoa, gente, ser humano, que é alimentado por um Espírito que vem direto do Senhor Deus, que nos direciona a fazer a vontade de Deus, que nos dá poder para expulsar, que nos dá poder para libertar pessoas, que nos dá poder agora para ressuscitar
ressuscitar pessoas e para curar pessoas. Quando o homem vê Pedro, ele espera algo de Pedro. E eu acredito que Pedro, como um bom judeu, era um homem muito caridoso. Porque a Bíblia diz que o homem olhou para Pedro e Pedro olhou para o homem. E o homem esperava que Pedro desse alguma coisa para ele. Mas só que aquele Pedro que se encontrara com aquele homem não era mais o Pedro do passado. Não era mais aquele Pedro que iria para o templo judaico para se ajoelhar diante de um Deus que habitava dentro do templo judaico. Agora Pedro era um homem que era templo. E o Deus que não estava mais dentro do templo agora estava dentro de Pedro, manifestando dentro do coração de Pedro o poder de Deus. E a Bíblia diz que Pedro diz para o homem, aqui no versículo 4, olhe para nós. E o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenham dinheiro, em algumas versões diz, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Levanta e anda. Ou seja, tínhamos uma igreja que promovia uma transformação medíocre de manutenção da miséria, uma igreja que levava todos os dias um homem para que ele vivesse da esmola e continuasse sendo miserável, mas agora temos uma nova igreja alimentada por um Espírito, o Espírito Santo de Deus, uma igreja que restaura, uma igreja que não sustenta a miséria daquele homem, mas uma igreja agora que diz, saia da miséria, levante e ande. Aqui no versículo 7 tem algo muito importante para esse texto, porque em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na tradição judaica, sobretudo nesse tempo, primeira coisa, não se olhava no olho de uma pessoa inferior socialmente a você. Segunda coisa, você não entregava a mão direita a uma pessoa inferior a você socialmente. Sobretudo um mendigo, uma pessoa que estava na rua pedindo esmolas. Mas o reino de Deus ele vem para quebrar paradigmas. O reino de Deus ele chega para olhar nos olhos daquele ao qual virou paisagem. Quantas vezes passamos na rua, passamos nos corredores dos metrôs, dos trens, terminais de ônibus e pessoas estão pedindo, e aquelas pessoas a gente não percebe mais a presença daquelas pessoas porque elas viraram um papel de parede, elas viraram a paisagem da cidade. Mas para aquele que tem o Espírito Santo de Deus, essas pessoas não são paisagens, essas pessoas são gente, essas pessoas têm nome, essas pessoas têm pai e mãe, essas pessoas têm história. E o que Pedro está fazendo aqui é a transformação social da vida desse homem. Ele olha no olho primeiramente, segundo, ele estende a mão direita e ele diz, levante-se e ande. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela promove justiça social. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela tira o homem da crise existencial. O homem estava vivendo naquela situação desde que ele era criança, e ele vivia de esmolas, e a igreja do passado, a igreja onde Deus não habitava, levava aquele homem achando que estava fazendo a coisa certa. Talvez você, igreja, nesse momento esteja achando que você está fazendo a coisa certa, mas eu queria falar de uma igreja nova, uma igreja que tem um espírito. A igreja naquele momento era Pedro e João. E aquele homem sai. E a Bíblia diz que o homem, aqui no versículo 8, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles. A igreja de Deus é uma igreja inclusiva. Não é uma igreja simplesmente que leva esmolas até o morador de rua e volta para a igreja. Não. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja inclusiva, é uma igreja que salva, é uma igreja que leva a salvação, me perdoe, é uma igreja que leva a restauração, a transformação social. E é uma igreja inclusiva, porque aquele homem não estava mais na porta da igreja.
Agora aquele homem está dentro da igreja, andando, pulando e agradecendo a Deus, como diz aqui no final do versículo 8. E no versículo 9 diz: toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era aquele mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. Ou seja, meu irmão e minha irmã, quando o Espírito Santo de Deus ele entra na sua vida, quando o Espírito Santo de Deus faz parte da sua igreja, do templo que é você, você causa espanto para a sociedade, e contra fatos não há argumento. Por mais que as pessoas possam dizer de você: você não fez, isso é mentira, isso é enganoso. Não existe a possibilidade, porque o homem que há muitos e muitos anos pedia esmola na frente do portão, agora ele está pulando, adorando a Deus dentro do templo. Eu queria dizer para você, Igreja de Jesus Cristo, você que é infértil, você que esqueceu que o Espírito Santo pode habitar ou habita dentro de você. O reino de Deus chegou para você. Um reino que transforma pessoas. E diante de toda essa crise que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo do coronavírus, toda essa crise de pandemia mundial e qualquer crise, é o melhor momento para se manifestar a glória de Deus. Pedro poderia ter jogado algumas moedas para aquele homem. Pedro se depara com a crise daquele homem, uma crise existencial desde nascença. Pedro poderia simplesmente ter dito: toma o que você precisa, porque eu vou adorar o Senhor dentro do templo. Mas diante de toda aquela crise, Pedro resolveu confrontar a crise, olhando para aquele homem dizendo: levanta no nome de Jesus. E aquele homem agora anda, pula e glorifica ao Senhor dentro do templo com Pedro e João. Que você possa aproveitar esse momento de crise na sua vida. Não é um momento de entrar em crise, é um momento de se juntar-se a Deus e, junto com o Espírito Santo, vencer a crise. E dizer para a crise: levanta e anda, porque o meu Deus é muito mais forte do que você. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra traga algo de bom para a sua vida. Se você gostou, compartilhe esse link no grupo de WhatsApp, de Telegram, no seu Instagram, em todas as redes sociais. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.